ocorrer um ataque desse tipo dentro da empresa, pode ser fatal. Então, é interessante, e não só interessante, como essencial, que nós tenhamos uma gestão de risco, uma gestão de segurança disso tudo, para que a gente consiga minimizar o máximo dos problemas, consiga, né, diminuir a taxa de risco dessa nossa rede, para que não, né, não tenhamos esse tipo de ataque. Então, cada vez mais existem ataques cibernéticos, ataques que geram fortes, não fortes, mas eles aumentam muito a lucratividade dos atacantes, cada vez mais se explora isso. Outro dado é que cada vez mais existem dados dentro das empresas que tornam mais valiosos até mesmo que ativos, né? Muitas vezes a gente tem hardwares que, se roubarem, tudo bem, o que importa é o que está dentro dele. Imagine vocês a receita da Coca-Cola ser roubada, né? Fecha a Coca-Cola. Então, é algo que muitas empresas têm a sua receita dentro da empresa, dentro de um servidor, que no momento que houver o vazamento dessa informação, o roubo, né, de uma concorrente, a empresa vai vir a falir. Ou até mesmo vai ter, né, o seu segredo vazado e ele vai ter que mudar a estratégia e tudo mais. E outra coisa também é a transformação digital, que cada vez mais temos investimentos em aplicativos, APIs, tudo está indo para a nuvem, o que torna o nosso gerenciamento menos maleável, né, vamos dizer assim, porque a gente começa a depender de terceiros e a gente não sabe o que esses terceiros estão promovendo de segurança ou não nessas plataformas. Então, uma tendência, né, de vários requisitos, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, que a gente acaba perdendo um pouco a mão. E por que, então, investir nesse gerenciamento de risco, apesar de já ter dado vários exemplos? Como eu disse, o ransomware é um dos principais motivos, né? Porque o ransomware, ele é um ataque avançado, ele não se baseia somente na criptografia em si. Claro, ele vai entrar na máquina, vai criptografar, pedir resgate, ou como eu disse antes, agora estão explorando a vulnerabilidade de também vazar a informação para ameaçar o pessoal a pagar, né, ou pagar multa ou pagar menos para mim. A Maersk Line, por exemplo, que é uma empresa gigantesca... Oi, pode falar. Temos um exemplo aqui próximo, né? A Energisa, né? A Energisa, que é a empresa de concessionária de energia aqui na região, até agora tá parada, caso de risco. Não soube do caso, se você quiser dar um exemplo. Isso. Aqui na região é conhecida a Energisa, concessionária de energia grande. E acho que tem uns 15 dias já, ou 10 dias, que ela tá parada por causa de risco. Sempre que fatura, Então, algumas pessoas foi para os clientes estão tendo um tempinho de folga para pagar sua fatura aí, né? No tempo de pandemia. Mas para a empresa, né, pensando como a quem está discutindo o lado corporativo, né? Imagina uma empresa sem conseguir emitir fatura para os seus clientes, né? Ou ter dados, o pior, acho que o pior não é nem emitir a fatura, né? Que depois você acaba emitindo, mas e sem você saber quem são os seus clientes para poder emitir a fatura, né? Isso que é uma empresa grande, né? Que tem poder para poder se manter ou até mesmo dar a volta por cima. Mas eu gosto sempre de relacionar com empresas grandes e pequenas. E as pequenas, será que vão ter cacife para se manter depois de um ataque desses? Ainda mais que é uma das... né? E até mostra aqui o exemplo da Maersk Line, que é uma empresa gigantesca, né, que trabalha com transporte, containers no mundo todo. E eles foram afetados em 2018 por aquela onda de ransomwares que teve. Teve o NotPetya, teve o WannaCry e vários outros que até saiu na mídia, né? Algo bem discutido. E eles tiveram que fazer a reinstalação em 4.000 servidores e 45.000 computadores. Imagina, uma empresa desse tamanho. Ou talvez até essa fornecedora de energia aí da região de vocês. São empresas que têm cacife, têm... talvez até mesmo uma equipe, né, no caso da Maersk, mas tem equipes profissionais na área de segurança que não tiveram, ou talvez investimento suficiente na área de segurança, ou talvez pessoas capacitadas para poder fazer o gerenciamento disso. E imagine, né, aqui no caso da Maersk, teve milhões de dólares em prejuízos com o ransomware,
que foi difundido, né, no maior parte na Europa, mas a gente teve aqui no Brasil bastante coisa. Que, né, por descuido ou talvez uma ferramenta que pudesse fazer o gerenciamento disso, a gente teria visibilidade. Como eu disse, o ransomware ele é um ataque de criptografia, mas ele muitas vezes ele vem por uma exploração de uma vulnerabilidade. No caso do WannaCry, ele pegava explorava uma vulnerabilidade do Windows, que foi, né, muitas vezes as vulnerabilidades, quando elas são corrigidas, a própria fabricante ela vai lá e diz o que ela corrigiu, o porquê ela corrigiu, logo ela expõe aquela vulnerabilidade para qualquer um estudar ela. E o WannaCry foi justamente isso. A Microsoft lançou uma atualização, as pessoas foram lá, viram que, como é de costume da maior parte das empresas, não realizar de forma imediata, até mesmo porque pode gerar algum tempo, uma janela de manutenção, pode, né, comprometer serviços de servidores, eu entendo essa questão, mas por essa cultura, não realizar a atualização fez com que grande parte do mundo fosse afetado por esse ransom, por uma exploração de uma vulnerabilidade que, se a gente soubesse o risco, o tamanho dela, a gente poderia ter se adiantado e não fazer com que ele entrasse dentro das máquinas. Claro, o ransomware explora outras vulnerabilidades, como a falha humana, através de phishing ou através de arquivos infectados, que é mais difícil se a gente tem um antivírus, alguma coisa que possa barrar. Mas a exploração de vulnerabilidade é um serviço simplesmente aberto para a nuvem que pode ser explorado de qualquer forma. Um site aberto, né? A gente precisa publicar nosso site, nós precisamos fazer serviços online que podem ser explorados. Aqui tem mais de 16 mil vulnerabilidades encontradas em aplicações que a gente utiliza no dia a dia. Por exemplo, no Google Chrome, que é a maior parte dessas vulnerabilidades encontradas. Flash Player, Adobe, Air, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Windows 7, Excel, Word, PowerPoint, são caras que são extremamente exploráveis e também explorados, né, porque muitas vezes a gente baixa uma planilha, baixa um documento, e lá existem formas de executar macros, né, que são comandos por dentro desses softwares, e aí eles começam a se espalhar. E o ransomware não só criptografa a máquina atacada, como ele também tem o tipo worm, né, que ele começa a se espalhar, começa a explorar e ver outras máquinas vulneráveis e assim se propagar de uma forma muito rápida. Para a gente ver que são inúmeras aplicações, e aí dentro de uma organização com 10 computadores, 5 computadores já é complicado gerenciar, 10 mais ainda, 20 nem se fala, e numa empresa que tem 500 mil computadores. Como que a gente vai gerenciar isso sem, né, contar com a falha humana, sem contar com a falta de experiência dos profissionais, ou até mesmo dependendo talvez de softwares que não são focados nisso, e a gente acaba fechando várias portas, mas deixando outras abertas, que a exploração de vulnerabilidade, né, é algo que é bem difícil termos uma solução focada nisso. Outra coisa também é que os exploits não ficam, né, a gente tem muitas vezes na nossa cabeça que um atacante super renomado ou um cara que parou para estudar sobre isso e ele vai fazer o ataque, como se fosse algo muito sublime, algo muito exclusivo de alguém com muito conhecimento, quando na verdade a gente pode até mesmo comprar. Nós, usuários que não temos conhecimento nenhum, a gente quer atacar a nossa concorrente, ou denigrir a imagem, ou até mesmo fazer com que pague uma multa, sei lá. Existem várias bases, seja na Deep Web, seja na Surface, né, no Google, nesses caras aí que pode pesquisar, que pode ir lá comprar o ataque, né, paga para um atacante fazer o ataque direcionado para alguém. Ele explora a vulnerabilidade, por isso que existem empresas de pentester, né, para testar, porque existem várias formas de fazer ataques direcionado a alguém. E não só isso, existem aqueles também que são autodidatas, né? Pode ser que seja um cara que não tenha grandes conhecimentos, mas tem uma noção de TI, e ele vai entrar no exploit database. Lá existem todos os exploits, basicamente, atualizados numa base, ao qual ele vai clicar num link e ele lá vai dizer um passo a passo do que ele teria que fazer. Então, não precisa de conhecimento, ele só precisa seguir um how-to, seguir um manual,
e explorar uma vulnerabilidade, ou até mesmo, que eles chamam de script kids, né, que são os caras que ficam fazendo isso só para encher o saco, em outros termos, né? Ele entra na sua rede, por exemplo, ele vai explorar uma vulnerabilidade, vai entrar lá e vai deletar o site. Nem é por questões financeiras, não quer nem ganhar com isso, ele só está lá para ver o que acontece. E muitas vezes eles conseguem, e isso dá um prejuízo desnecessário, que a gente poderia se blindar até mesmo, né, por ser uma exploração muito fácil e a gente não tinha noção disso. Bom, tudo isso, né, eu queria explicar para vocês que nós temos uma solução dentro da Outpost 24, que é focada nisso, para análise de vulnerabilidade dentro da rede. Existem outras famílias também, que é voltado a plataformas cloud, outras para URLs. Eu vou passar uma a uma aqui para vocês entenderem como que a gente pode resolver cada um dos problemas. A estrutura é bem fácil, tá, pessoal? Vamos falar primeiro do NetSec, que é interno e externo. Nós temos um appliance interno que se chama Hayab. Esse cara aqui ele vai fazer o scan dentro das máquinas. Vocês não precisam instalar nada nas máquinas. Ele vai ser responsável por escanear as máquinas e ele vai fazer a análise de vulnerabilidade autenticada ou não. Autenticado, ele entra na máquina, ele consegue ver aquelas questões. Google Chrome, Firefox, Excel, enfim. Consegue ver tudo das aplicações e apontar para vocês falhas, né? Uma coisa que não teria como fazer isso manualmente, porque imaginem, né, como eu falei, uma rede com, está abaixo, 20 computadores. Imagine um profissional ter que entrar máquina a máquina, verificar a atualização, verificar quais são as vulnerabilidades, pesquisar na internet e manter isso de cabeça ou até mesmo anotando é extremamente complicado. Então ele vai entrar na máquina, vai trazer relatórios, vai fazer uma média também de risco, podendo apontar para nós de acordo com a pontuação do CVCS, qual é o risco que aquela vulnerabilidade me apresenta. Pode ser uma vulnerabilidade baixa, média, alta. Ele me ajuda a priorizar o risco. E também tem uma funcionalidade que não está aqui, mas que faz parte também, que eu posso incrementar para que ele faça também o gerenciamento não só do risco, mas ele também pegar o risco e associar ao que está sendo atacado naquele momento. Então, eu posso ter vulnerabilidades de baixo, médio risco e alto, né? Mas aquele de alto risco pode ser que naquele momento não esteja sendo tão explorado no mundo, e sim aquela de baixo risco. Então, o que eu devo priorizar? O de baixo risco ou de alto risco? Sendo que o de baixo está sendo atacado naquele momento. Então, é uma solução que vai te ajudar a gerir as vulnerabilidades e a entender o que priorizar primeiro. Então, a estrutura é bem simples. Eu tenho um appliance virtual dentro da rede que vai fazer a análise autenticada, ou seja, ele entra dentro da máquina, ou não. Daí ele vai fazer brute force, port scan, ele vai fazer uma série de análises por fora e também vai te apontar caso haja vulnerabilidades. Eu tenho o OutScan, que é na nuvem da Outpost, que ele vai servir para fazer análise de vulnerabilidade nos IPs externos. Então, eu tenho links que podem ser sites, que podem ser firewalls, que podem ter serviços de redirecionamento para sites internos, como DNATs, para um RDP, por exemplo. Então, esse cara aqui, esse IP externo, pode ser que ele seja um hub de vários serviços. Então é interessante que nós façamos uma análise de vulnerabilidade em cima disso. Então a estrutura é bem simples, tá? Eu tenho isso na nuvem e local. Posso gerenciar isso aqui tudo na nuvem. Então é algo bem fácil de gerir, uma ferramenta bem fácil de não só gerir, mas também de configurar. Outros que têm plataformas em nuvem, como Azure, Google, Amazon, né? AWS, podem também utilizar o CloudSec, que é a família voltada para isso. E esse CloudSec ele vai fazer análise tanto no ambiente em cloud, pegar configurações, porque nem sempre quem tem acesso ao AWS, por exemplo, vai subir numa instância lá, não necessariamente é alguém que conhece sobre segurança. Então, ao subir a instância, pode ser que ele deixe o Fire aberto, deixe serviços abertos que são exploráveis na internet. Então, a solução vai apontar erros, vai gerar alertas, vai estar voltado à segurança dessa plataforma. E não só isso, né? Ele também vai proteger através do NetSec, do OutScan, né? Fazendo análise de vulnerabilidade dentro das instâncias também.
E outra família aqui que é bastante utilizada aqui pelos nossos clientes, que é o AppSec. O AppSec ele é voltado a aplicações web, a URLs, e ele vai fazer uma análise DAST, né, uma análise dinâmica dentro do site. Nós cadastramos a plataforma, ele tem aqui o Scale, que é uma plataforma automatizada, ao qual ele vai analisar o site e apontar, baseado no ASP Top 10, as vulnerabilidades daquele site, que é extremamente importante também, caso vocês tenham URLs, né, na internet, porque muitas vezes explorando a vulnerabilidade desses sites, como eu disse, existem script kits que entram no site, exploram e simplesmente vão lá e deletam, ou até mesmo entram, roubam informações, se espalham por dentro da rede de servidores, talvez exista outros servidores naquele mesmo segmento de rede, então é algo que nós precisamos nos preocupar, porque ataques a sites acontecem diariamente. Então, essa plataforma, além de monitorar para nós, vai apontar os erros, assim como faríamos dentro da rede, mas algo focado em URLs. E existem outras modalidades aqui que são voltadas a pentests manuais da própria fabricante. Outros que precisam atender o PCI, né, muitas empresas financeiras, bancos, ou, né, dependendo do segmento que vocês trabalham, o PCI-SV é exigido da empresa. Nós temos um módulo dentro dessa ferramenta que vai analisar compliance que o PCI exige de todas as vulnerabilidades. Então, existe uma lista que o PCI exige que não haja vulnerabilidades nisso. Ele vai apontar para nós e vai dizer o que está em compliance ou não. Tem uma vulnerabilidade tal aqui que não deveria ter, porque o PCI exige que não deveria ter. Então, ele gera um relatório, aponta, e assim como as outras soluções ali que eu mostrei, também vai mostrar para vocês a solução, que não é só apontar o problema, é nos dar a solução. E o mais importante é que não é só um template de configuração, não é só um template do PCI. Ele também assina o relatório atestando que você está em compliance, né? Porque no momento que nós precisamos atender o PCI-SV, nós precisamos ter um relatório assinado que a ferramenta que fez essa análise está em compliance e é autorizada pela PCI. E nós temos essa funcionalidade. E o compliance, que ele está dentro do NetSec, ou pode ser vendido separado também, ele vai fazer a análise da configuração, baseada no modelo X, da configuração das estações, dos servidores. Então, existem uma série de compliances ali já pré-existentes, tem da própria GDPR, que aqueles que querem atender a LGPD, né, podem usar como base. Até a GDPR é mais exigente que a LGPD. Ele entra na máquina, verifica as configurações e nos aponta dizendo se está em compliance ou não. Por exemplo, tem que ter tantos caracteres na senha de cada usuário. Ele vai bater lá e vai dizer se as senhas dos usuários estão batendo tantos caracteres. Coisas desse gênero. Existem N outras formas de também dele analisar configurações de segurança, né? E ele vai apontar isso em relatórios para nós. A estrutura é bem simples, né? Então vocês podem ver que é uma solução fácil. E aí eu não sei se o Felipe vai depois falar de licenciamento, mas né, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas são 3 famílias, 4 na verdade, se contar com a PCI aqui. E aí, né, cada um com o seu licenciamento de acordo com a necessidade. No final, Jonathan, aí eu vou falar o modelo que a ITP está ofertando para os clientes aí, como é que vai ser, vamos falar um pouquinho de valores aí, claro. Sim. Fechado. Bom, seguindo aqui, né, eu mostrei um pouco da necessidade, só queria que vocês entendessem como a ferramenta funciona, porque ela se difere um pouco da concorrência. A concorrência muitas vezes vai vender para vocês um scan, ou um scan mensal ou semanal, e a ideia aqui, né, como a gente viu, não adianta simplesmente apontar a vulnerabilidade, porque diariamente existem novas vulnerabilidades a serem exploradas. Então, do que adianta fazer um scan uma vez por semana ou uma vez por mês, sendo que eu posso ser explorado nesse meio tempo? Não faz sentido, né? Eu posso até, beleza, vou lá, faço um scan, resolvo os problemas, e aí eu vou querer ser auditado, mas no próximo mês existem 10 mil vulnerabilidades novas. Então a ideia aqui é que vocês tenham um monitoramento e a segurança contínua. Eu faço um scan semanal, por exemplo, todo domingo. Legal, eu encontrei, vamos usar os exemplos da tela, eu encontrei a vulnerabilidade 56 no Google Chrome. Fui lá e corrigi. Na segunda está ok. Né? Eu fui lá corrigir, tem um relatório na segunda-feira, está tudo certo.
No meio da semana, o Google Chrome teve uma nova correção, foi encontrar uma vulnerabilidade chamada 57. Só que até o meu próximo scan, no próximo domingo, minha rede foi atacada justamente nessa vulnerabilidade. Então, do que adiantou eu ter feito num dia, sendo que no meio da semana foi encontrada uma nova vulnerabilidade, foi atacado, instalaram ransomware, criptografaram tudo, tomei um prejuízo. E aí vou ter um outro relatório na próxima segunda? Não adianta. Então a ideia aqui da ferramenta é fazer um monitoramento contínuo para nós. Como que vai funcionar isso? Eu tenho um scan completo, encontrou a vulnerabilidade 56. Então tá tudo certo. Segunda tá ok, terça tá ok. Opa, quarta-feira encontrou a vulnerabilidade 57. O que a ferramenta faz? A base da Outpost está constantemente sendo atualizada. Eles vão entender que houve uma nova vulnerabilidade no Google Chrome e aí eles vão ver, opa, eu tenho as máquinas XYZ que tem o Google Chrome na versão 56, de acordo com o último scan que eu fiz. Eu vou lá na máquina, conecto nela, ele vai fazer um scan incremental, ele vai só olhar para aquela aplicação e verificar se ela foi atualizada ou não. Talvez tenha um scan de update, aliás, tem um update automático do Google Chrome, ele já atualizou. Legal, não vai te alertar. Mas não, aquele Google Chrome ele está vulnerável. O que ele vai dizer? Vai gerar um alerta, vai mandar. Aí existem várias formas de te alertar. Manda e-mail, posso fazer conexão com a API para ele gerar um ticket no seu sistema de tickets. Tem integração com o Gira para poder também fazer da mesma forma. Existem várias formas de ser alertado. Ele vai gerar esse ticket, vai mandar e-mail, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas você vai ficar sabendo que existe uma vulnerabilidade. Vai lá e corrige. Quinta tá ok, sexta tá ok, sábado tá ok, e no domingo ele vai lá e faz um scan completo de novo. Vai que tenha sido instalado coisas novas, então é interessante que ele mantenha isso. Então a ideia é a continuidade, é o monitoramento contínuo. O mesmo ele faz com SLS, ou Scanning Less Scanning. Eu tenho a print, a impressão digital, a print screen da rede ou das máquinas, eu sei o que está instalado, só que diferente do módulo anterior, ele não vai fazer o scan incremental. Ele vai ver que o meu relatório tem a vulnerabilidade 56, ele encontrou a 57 e automaticamente ele manda uma notificação. Talvez o falso positivo possa aumentar, porque ele não vai fazer o scan incremental, mas é uma maneira mais rápida e que não onera processamento. Apesar de que o outro também não vai gerar muito processamento, mas claro, ele vai ter que conectar na máquina e tudo mais. Então depende da estrutura, depende do tamanho, tudo depende. Aqui a gente pode escolher entre um e outro. E aqui eu tenho alguns exemplos para vocês. A solução ela é totalmente baseada em relatórios, ou seja, a configuração é extremamente simples, eu cadastro os ativos, gerencio os updates, os schedules ali, os agendamentos dos scans, o que eu quero que seja aplicado ou não, e ele vai apresentar para mim, né, os relatórios com priorização, também, como eu expliquei antes para vocês, com gráficos, com informações. Aqui eu trago um exemplo para vocês, por exemplo, que ele tem 635 vulnerabilidades encontradas em 9 targets, ou seja, 9 servidores. Que essa é a maior parte da fatia da pizza, ou seja, mais da metade do problema eu resolveria se eu fizesse o upgrade da última versão do kernel do Linux. E assim por diante, ele vai me dando outras soluções, vai me dizendo o que fazer, desabilita tal serviço. Talvez nem sempre tudo é resolvido com upgrade, com updates, mas eu tenho que tomar alguma ação, um workaround, porque a fabricante não corrigiu um certo problema. Então ele vai dizer ali o que fazer nessas situações. Tem alguns exemplos mais detalhados. Ali era um gráfico de uma forma geral, mas aqui eu posso pegar as vulnerabilidades, exportar em relatório. Tenho vários tipos de relatórios de acordo com os setores. Isso também me abre possibilidades para que eu possa direcionar relatórios mais gerenciais para a equipe de gestor, mais técnicos para a equipe que vai aplicar seguranças, e assim eu posso, né, fazer a configuração, enfim, tornar mais dinâmico a apresentação desses relatórios. E aqui eu tenho o detalhe da vulnerabilidade, quando ela foi encontrada, o que fazer, né, dá toda a descrição. Tem um relatório mais delta, que ele vai me dizer quantas vulnerabilidades de alto, médio e baixo risco. Algo mais gerencial, né, questão de sumário executivo. O mesmo eu tenho aqui no Scan Compliance, como eu mostrei para vocês, né, eu tenho aqui as configurações,
E aí ele vai me dizer se está em compliance ou não. Que não tiver em compliance, ele vai me deixar aqui com um cheque em amarelo. Vai me dar uma descrição do problema e como eu posso solucionar esse compliance. E existem vários templates que eu posso também criar. Existem questions também que são bastante bacanas, que eu posso eu mesmo customizar e dizer, será que a configuração de tal forma, daí ele vai fazer o scan e eu posso ir respondendo para que eu possa alimentar a base da solução. E finalizando aqui com vocês, por que trabalhar conosco? Primeiro, facilidade de uso. Não é toda ferramenta que vocês vão encontrar no mercado que tem uma curva de aprendizado pequena. Tempo é dinheiro, pessoal. Você sabe que treinar pessoal para gerir isso pode ser que não seja interessante. Então, gerenciamento fácil, uma interface unificada, automação, existem várias formas de automatizar relatórios, varredura, notificação, APIs, né, para poder integrar com vários sistemas. Tem o SLS, tem o Compliance Scanning, tem uma das maiores bases de vulnerabilidades do mercado, com quase 200 mil vulnerabilidades conhecidas. Menor índice de falso positivo, isso é interessante, por causa da questão da gestão. Mantém os dados internos, né? Vocês vão ter tudo isso local, no caso da gestão interna. Priorização, né, nos dá a solução, autenticações de 2 fatores, os custos previsíveis, tem serviços terceirizados completo por meio de serviços gerenciados, tem mais de 17 anos de experiência, enfim. Né, tem vários exemplos aqui mostrando para vocês que é uma excelente ferramenta e que vai ajudar muito vocês no dia a dia. Agradeço e agora eu passo a palavra para o Felipe para ele complementar com mais informações aí do cenário deles e como ele vai poder ofertar isso para vocês. Obrigado, Jonathan, aí, tá, por essas palavras aí. Né? Tiveram alguns clientes aqui que tiraram algumas dúvidas aqui no privado com a gente. E só para esclarecer, né, pessoal? Mas e o meu firewall e o meu antivírus? Pessoal, isso são etapas de segurança, né? O seu firewall, ele vai te proteger, né, gerenciar a sua saída para a internet, né, o seu uso da internet e proteger o seu ataque externo, tá? É a mesma coisa no endpoint. O endpoint vai te proteger contra um ataque que está acontecendo. Então, chegou um ransom, então o seu endpoint vai lá e vai proteger você do ransom. O seu firewall, você tem uma publicação de um serviço, né, que você precisou liberar uma porta específica, uma porta 80, por exemplo, e você está recebendo um ataque da DDoS nessa porta. O seu firewall vai começar a bloquear isso. Só que o que é que esse serviço do Outpost vai trazer? Então, ele vai proteger você contra o que você não sabe, né? Então, eu tenho aqui no meu firewall, eu liberei a porta 3389, que é uma publicação minha. Então, o Outpost vai dizer o quê? Que essa publicação tem grandes vulnerabilidades inclusa nela, que aí você vai pensar, poxa, eu acho que não vale o risco de eu ter essa porta aberta, né, essas vulnerabilidades por um serviço que para mim não é tão crítico, tão necessário, né? O Jonas falou bastante aí de Chrome, né, estação de trabalho. Eu tenho alguns exemplos aqui para servidores e, por exemplo, o Java. O Java hoje a gente tem aí tanto Linux quanto Windows, né, aplicações que são publicadas na internet. Então, hoje eu acho que vários dos que estão aqui participando, né, a gente publica um acesso a uma aplicação externa, né? E quais são as vulnerabilidades dessa aplicação, desse servidor que está exposto na internet, né? Então, o foco do Outpost é realmente uma etapa a mais de segurança, né? O firewall e o endpoint você está protegendo daquele perigo, né? E o Outpost não, você está prevendo qual é suas vulnerabilidades atuais. Se não permite complementar, é uma boa pergunta, né? Mas um complementa o outro. Firewall, antivírus,
todos esses caras que trabalham, né, eles trabalham de forma reativa. Mesma coisa que o médico, ele vai tratar o que já está doente. Então, temos que ter. Mas, né, o Outpost vai trabalhar de forma proativa. Então, antes do vírus, antes da exploração acontecer, nós podemos tentar evitar para que não tenhamos trabalho, né? A mesma coisa do isolamento. A gente se isola para não dar serviço para os hospitais. É a mesma coisa. Então, a gente tenta evitar que o problema aconteça para que os nossos firewalls, nossos antivírus tenham que agir. Muitas vezes a empresa não tem um software de excelência lá que possa blindar de forma, né, interessante, uma forma que tem que ser feita dentro das estações, dentro dos servidores, e aí isso pode abrir uma brecha, pode ser que, né, não tenha uma solução tão boa assim. E então a ideia é que a gente tire a responsabilidade do firewall o máximo possível através da análise de vulnerabilidade, até porque a gente sabe que existem outras formas de atacar. Essa é por meio de exploração de vulnerabilidades. Mas o Fire não vai evitar, o Fire vai evitar outros tipos de ataques, por exemplo, DDoS, né, que possam vir por outros meios que não a exploração. E o endpoint também, não que possa vir também só pela exploração, mas também talvez por um arquivo que seja baixado, alguma coisa assim, que, né, então um complementa o outro. Então, pessoal, como é que a ITP está trabalhando com o Outpost, tá? A gente falou aí do Outpost para vocês saberem que a gente está usando o Outpost. Mas a ideia da ITP é encapsular toda essa parte aí de licenciamento, de arquitetura, o que é que eu tenho que instalar, o que é que eu não tenho que instalar na minha máquina, esses relatórios, o que é crítico, o que não é crítico. Então, tudo isso vai ser encapsulado pela ITP. Então, hoje, muitos de vocês que têm contratos com a gente de suporte, vocês sabem que a gente tem uma pequena máquina lá, que é o monitoramento que fica na base de vocês. No caso do Outpost, né, ele tem uma parte aí que é o HIAB, que seria a mesma coisa. Então, a gente vai implantar em cada cliente um HIAB desse, que é o cara que vai fazer o escaneamento local, né? Então, a gente fez um exemplo aqui de vários tipos de arquitetura. Eu tenho um ambiente no Azure, eu tenho um meu ambiente local, eu tenho um meu ambiente na AWS, né? E a importância de estar varrendo isso, até como esse desenho está mostrando aqui, né? Hoje existe uma comunidade geral de segurança e uma base pública de vulnerabilidades. Essa base pública, né, o Outpost está usando, mas os criminosos também estão usando. Então, essas informações que o Windows 2019 surgiu agora e já surgiu com a vulnerabilidade, isso é muito prático de quem tem más intenções buscar isso, né? Então, é daí que nós também vamos buscar e fazer as proteções devidas, tá? Aqui é um exemplo, por exemplo, da ITP. A ITP hoje já usa o Outpost, tá? E nós temos hoje o nosso ambiente totalmente em cloud, hoje nós usamos no Azure, né? Temos um firewall no Azure e um firewall localmente, né? Os dois da Sophos. Localmente nós não estamos escaneando, porque justamente só temos as estações de trabalho, tá? Mas estamos escaneando, o foco nosso está sendo os servidores, que é o nosso ambiente na nuvem, onde nós temos a nossa central de serviço, né? O nosso monitoramento, parte de ArcServe, que é o backup dos clientes que são replicados para a nuvem, e o banco de dados e o nosso AD, totalmente nuvem. Então, hoje todo o escaneamento de vulnerabilidades da ITP é feito pelo Outpost, e inclusive nossos IPs externos. O que é que está sendo publicado hoje da ITP que está sofrendo vulnerabilidades? Hoje nós temos um TerceptX no nosso servidor de monitoramento, tem um TerceptX no nosso servidor de central de serviço. Só que quando a gente deixa de atualizar esse servidor, quais são as vulnerabilidades que tem? Teve até um tempo atrás, um cliente nosso fez uma consulta, né, no nosso central de serviço,
e botou uma URL diferente e acabou aparecendo todas as informações do nosso servidor. Então, isso é uma brecha de segurança. Possa ser que ele não entre nesse servidor, mas acaba pegando informações da rede interna. IP, versões de servidores, banco de dados que está sendo utilizado. Então, isso traz um conhecimento público que não deveria ser público, tá? E o serviço vai justamente mostrar isso, tá? Então, aqui alguns exemplos. Por exemplo, o que é que o relatório vai trazer? Então, aqui já é alguns riscos que foram encontrados. Aqui são focados justamente em servidores. Então, aqui ele está mostrando basicamente um certificado digital que está expirado. E o detalhamento do certificado, a causa e resolução. Nós temos outro aqui muito importante. Produto fora da vida útil. Então, às vezes são produtos que já saíram de garantia, não tem atualização do fabricante, e estamos com esse servidor na nossa rede. Então, gerando vulnerabilidades que no momento que eles estavam na vida útil dele não foram identificadas, mas que posteriormente foram identificadas e o fabricante já nem faz correção disso, né? Então, 2008, que recentemente saiu da lista de atualizações da Microsoft, né? Possa ser que daqui a pouco tempo surjam outras vulnerabilidades. E quem vai corrigir isso? Né? Como é que a gente vai identificar isso? Qual a solução para isso? Tá? Um outro relatório aqui resumido, tá? Então, desse escaneamento aqui, 274 vulnerabilidades, como é que elas vão ser resolvidas? Somente com atualização do sistema operacional. Nesse caso aqui, um CentOS. 4 vulnerabilidades foram identificadas na versão do MariaDB, que é o antigo MySQL gratuito, né? Ele escaneia também Oracle SQL, né? Então, o que é que ele está dizendo aqui? Faça o upgrade do seu banco para resolver tais vulnerabilidades. Essas vulnerabilidades não estão aqui na tela, mas no relatório detalhado ele lista quais são, os impactos, da onde surgiu, tudo isso. O antivírus mesmo ele não vai pegar essa questão do banco de dados, né? Muito menos proteger. O contrário, quando a gente configura um antivírus, a gente exclui a área de banco de dados, justamente porque ele não pode estar escaneando os arquivos de banco, né? Então, aqui o cara vai entrar na rede, vai saber qual é a versão do seu banco, já sabe quais vulnerabilidades e consegue se conectar no banco, acessar o seu banco, tá? E alguns outros aqui, FTP Server, filtrar portas. Então, aqui ele pegou no Firewall. Então, filtre o tráfego de portas. Então, aqui, provavelmente, são portas abertas nesse range que não foram filtradas. Liberou todo tipo de tráfego. Não botou só TCP, não botou UDP, ou muitas portas abertas. Tudo isso. E aqui é um gráfico parecido como o Jonathan mostrou anteriormente, das correções. Por isso a continuidade do serviço, né? Então, a gente fez uma foto agora, a foto de amanhã foi acontecer, quantas foram resolvidas, quantas novas apareceram, né? Quantas não mudaram, qual o trabalho dessas que não mudaram, tá? Então, toda essa parte de configuração da ferramenta, escaneamento, periodicidade, tudo isso está incluso no serviço da ITP, tá? Então, como eu botei aqui, implantação e configuração do REB local, né, que é a máquina onde vai fazer o escaneamento local, integração com o AutoScan na nuvem, né? Então, sincronizar toda essa parte que foi o levantamento de vulnerabilidades de vocês com a nuvem para poder gerenciar esses relatórios, o envio de relatórios semanais. Então, o que é que vocês vão estar recebendo semanalmente? As vulnerabilidades do ambiente, a criticidade e impacto de cada vulnerabilidade, correções a serem aplicadas no ambiente.
Então, o que é que precisa ser feito no ambiente? O que é mais crítico, o que é menos crítico? Monitoramento das vulnerabilidades, né, como o Jonathan até comentou, né? Com o serviço contínuo, tem uma foto do ambiente. Então, quando surge uma vulnerabilidade na base pública, imediatamente a gente já sabe que o ambiente de vocês está vulnerável com base naquela informação. Tá? Que aí vem já do suporte à atualização da base de vulnerabilidades, como a gente vem falando. E um ponto importante, né, os clientes que hoje têm contrato hoje com a gente, o banco de horas, as correções do ambiente podem ser utilizadas o banco de horas, tá? Tá aqui o investimento. Não fez nenhum suspense, né? Então, a ideia é que vocês paguem por IP, tá? Então, cada IP monitorado, o que é um IP? O meu IP do servidor de banco de dados. Se lá tem um serviço web, se tem um Oracle, se tem um FTP, é um IP só. Eu quero avaliar meu IP externo. O que é que está publicado? Né? Meu IP externo é um IP, né? Você tem várias publicações que redireciona para vários servidores, ele não vai chegar a entrar nos servidores, mas é um IP, tá? Storage, switch, é um IP. Um IP na rede é realmente um IP aí nos valores. Tá? Eu fiz uns exemplos de ambiente onde poderia ser interessante. Então, no primeiro exemplo aqui, o que é que eu coloquei? A produção e acesso externo, os dois. Então, um IP externo. Então, eu quero saber como é que está a minha exposição à internet. Um servidor de banco, um servidor web e os IPs dos hosts do VMware nesse caso aqui. Então, a gente está falando de 6 hosts. Quanto é que seria mensalmente isso? R$570, né? Então, além do uso dos relatórios, configuração, suporte, então, somente não está inclusa aí a parte de correções. Então, como a gente mostrou lá atrás, atualização de CentOS, atualização de versão de banco, que a gente já entregou isso, essa parte que não está incluso. Então, ou vocês fazem internamente, né, a gente já vai demonstrar essas correções, ou quem tem um contrato ativo com a ITP pode usar um banco de horas da ITP. Um ambiente um pouco maior, né? São 4 IPs externos, então alguma empresa que tem uma matriz, filiais, né? Clínicas, indústrias, então 4 IPs externos, um banco de dados, servidor web, os hosts Hyper-V, um storage, 5 suítes, né? Aí a gente está falando de R$1.350, tá? E aí, claro que varia um pouco aí do ambiente, né? Então, eu quero colocar meu ambiente de homologação, porque eu quero saber como estão as configurações antes de ir para a produção, é uma possibilidade também. Então, aqui são só exemplos. Eu acho que a ideia é a gente estar discutindo, né, a necessidade de cada um para avaliar realmente a entrega do serviço, tá? O Rosivan perguntou aí sobre a POC. Geralmente a POC a gente faz com o IP externo. Então faz um escaneamento do IP externo, né, e dá um relatório executivo, né, com alguns tipos de vulnerabilidades, tá? Mas pode ser feito sim, Rosivan. Ele perguntou também se essa ferramenta é usada nas análises isoladas que solicitamos a ITP recentemente. Não, essa ferramenta não. Hoje a gente não usa essa ferramenta para os serviços da ITP isolado, não. Hoje é feito com base em melhores práticas do fabricante, né? Algumas coisas você já deve ter recebido, é um padrão, né? Atualizar o sistema operacional, né? Quem tem WSUS, quem não tem,
Algumas coisas que a gente já faz, ele vai indicar também, mas outras não. Por exemplo, questão servidor de aplicação. Hoje a ITP, o foco é infraestrutura, né? Então, mesmo que o cliente tenha contrato, a gente não consegue fazer a correção do servidor de aplicação, mas a gente vai entregar o relatório e a equipe interna ou terceirizada vai realizar a correção. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Ficou claro? O que é que acharam? Alguém quer desbloquear o microfone, falar alguma coisa? Tá bom. Acho que é isso. A gente gravou Felipe, esse... Opa. aqui é o Alton, tudo bom? Tudo bom, Alton? Me tira uma dúvida. Quando você falou aí na POC do IP externo, no caso, quem tem um IP externo por cada filial, você consegue fazer a POC em cada IP externo? Ou só na matriz? Não, a gente faz em um só. A gente faz em um só. Certo. Ok, obrigado. Nada. Tá bom, pessoal. Como eu tava falando, a gente gravou, tá? Eu acho que perdi só bem o iniciozinho, tá? Da gravação, mas gravou. O da semana passada também tá gravado. A gente deve estar compartilhando aí até amanhã os 2 links com vocês, tá? Os contatos aí, a maioria já tem o contato da gente, fica à vontade. E para a gente discutir sobre a possibilidade do uso da ferramenta, é isso aí. Obrigado mais uma vez aí a presença de todos, o Jonathan, né, o pessoal da Nutriscorp, o pessoal da ITP que está aqui também. Valeu, pessoal. E até o próximo aí, tá? Próximo aí já vamos falar de nuvem. A gente vai se falando e eu vou avisando vocês. Valeu, até mais, tchau, pessoal. Um abraço, tchau.